Capítulo 4. Afetação. Quando a dor de um se espalha em muitos. O trauma de um, quase sempre, se espalha em silêncio pela alma de muitos. Nem toda dor sangra. E nem todo grito faz barulho. Às vezes, a dor é silenciosa, tímida, camuflada atrás de uma adolescente calada, com cara de anjo, rosto corado, lábios rosados e pernas grossas que pareciam provocar olhares, mesmo que ela nem soubesse o que significava ser olhada assim. Essa era eu, sem expressão, com poucos amigos, sem voz. Aprendi a calar. Aprendi a sorrir disfarçado. Aprendi a sumir. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Meus desaparecimentos deixavam minha mãe desesperada. Quando eu voltava, ela me envergonhava. Contava para todos que eu estava desaparecida. E eu? Morria de raiva, mas não dizia nada. Fui crescendo com a ideia de que não podia confiar, nem contar, nem falhar. Minhas irmãs eram lindas, modelos, extrovertidas. E eu? A calada, a fechada, a rebelde, difícil de amar. Mamãe tentou se aproximar, mas, toda vez que eu dizia algo íntimo, ela usava contra mim. E então, recuei de vez. Fingimos uma relação que não existia. Ela, catequista. Eu, pecadora que continuava na igreja. Mas mesmo ferida, nunca me afastei de Deus. A afetação, que transborda. O abusador não me feriu apenas fisicamente. Ele feriu minha confiança na amizade, no amor, na minha mãe, no meu próprio corpo. Dizia que me protegia, enquanto me culpava e ameaçava. Durante 2 anos me dizia: se sua mãe descobrir, ela te mata. Fulano sabe do seu segredo, e agora também quer ficar com você. Mas não se preocupe, eu vou te proteger. E eu seguia calada, confusa, e afetando a todos, mesmo sem querer. O ciclo de afetação. O tempo passou. O cerco se fechou. E meus pais, sem saber o que fazer, tentaram a saída mais desesperada. Conseguimos vencê-lo, vamos aceitá-lo. Pode trazer ele aqui em casa. Está autorizado. Na primeira visita, o suposto namoradinho não resistiu. Roubou a carteira do meu irmão. E, finalmente, sem dizer uma palavra, meu pai entendeu. Me deu a mão e me levou embora. Fomos para Niterói. Ficamos 3 meses. Foi ali que conheci o pai da Bruna. E pela primeira vez, senti algo que se parecia com amor. Eu tinha apenas 15 anos. Uma menina afetada, tentando aprender a amar com um coração ainda remendado. Bruna nasceu. E com ela nasceu também uma nova mulher. A mãe que eu seria. Aquela que conversaria, que acolheria, que não esconderia o que sentia. Bruna me libertou. E foi celebrada, mesmo depois do susto. Virou ponte entre mim e minha mãe. Mas a afetação não para quando o abuso termina. Eu fui afetada. Minha mãe foi afetada. Meu pai. Meus irmãos. Minhas amigas. Minha filha. As memórias mal cicatrizadas afetam relacionamentos futuros, maternidades presentes, amizades profundas. Afetam inclusive a fé. Todos fomos afetados, mas nem todos sabiam o que fazer. Quando minha filha nasceu, eu prometi a mim mesma: isso nunca vai acontecer com ela. Se um dia acontecer, eu vou saber. Eu vou fazer diferente. Mas não é tão simples assim, porque a afetação que o abuso causa não é apenas na vítima. Ela se espalha por gerações, por vínculos, por silêncios herdados. E o mais doloroso, afeta também aqueles que amamos, e que às vezes não sabem como nos amar. Como explica a terapeuta e pesquisadora Cecília Laureano. O trauma de um quase sempre se espalha em silêncio pela alma de muitos. Essa frase ilumina o que tantas vezes sentimos, mas não sabíamos nomear. O sofrimento de quem vivenciou diretamente um abuso nunca é isolado. Pais, irmãos, cônjuges, amigos, filhos, todos podem ser afetados, mesmo que não tenham vivido o trauma com a própria pele. Esse fenômeno é chamado de campo de afetação, uma teia invisível que conecta dores, silêncios, reações e memórias, entrelaçadas. É por isso que, às vezes, não entendemos por que estamos tão angustiados diante da dor de alguém, ou por que nossos vínculos se tornam difíceis, mesmo anos após o trauma. A seguir, compartilho um texto que escrevi para dar voz a essa realidade. O eco do silêncio. Campo de afetação.
Não foi só ela que sangrou. A dor não respeita limites geográficos, nem os contornos da pele. Quando um trauma acontece, ele não termina no corpo que o sofreu. Ele se espalha, como cheiro forte que se aloja nos cantos da casa, como poeira que se infiltra entre as frestas do assoalho, como sombra que se recusa a sair mesmo depois que a luz entra. Ela caiu, mas todos à sua volta também cambalearam. Foi só anos depois que entendi o que havia acontecido comigo. Eu não vivi o abuso, mas fui atravessada por ele. Me afetei, senti, assisti, absorvi. Mergulhei no silêncio constrangedor das mesas de jantar, no olhar perdido de quem tenta disfarçar o medo com fé, na instabilidade de quem já não sabia. Mas se podia confiar no abraço de quem deveria proteger. E não sou só eu. Pais que sentem culpa por não terem visto. Filhos que crescem com medo de repetir. Amigas que adoecem tentando ser salvadoras. Pastores que não sabem o que fazer com as confissões pesadas demais para o altar. Cônjuges que se perguntam o que ainda podem alcançar de um coração estilhaçado. Todos afetados. Todos puxados para o mesmo redemoinho invisível. Foi então que ouvi Cecília Laureano dizer: o trauma não é só da pessoa que viveu. Existe um campo de afetação, um campo de afetados. E tudo fez sentido. Minha alma não estava exagerando. Minha dor era legítima, ainda que indireta. Eu não era a protagonista da tragédia, mas fui moldada por seus escombros. E nesse campo, há muitos outros como eu. É por isso que hoje eu escrevo. Para quem viveu, mas também para quem presenciou, sustentou, acompanhou. Para quem orou em silêncio. Para quem não entendeu o que estava acontecendo, mas sabia que algo tinha sido quebrado. Para quem nunca mais foi o mesmo, mesmo sem saber o porquê. Você também tem o direito de se cuidar, de nomear a afetação, de buscar cura, de se afastar do que continua adoecendo, de chorar por algo que não aconteceu com você, mas em você. Porque neste campo, o campo de afetação, ninguém está sozinho. E aqui, a colheita pode ser de esperança. Ah, então o nome disso é afetação. Não sou louca. Eu só fui afetada. E foi nesse instante que tudo começou a se reorganizar dentro de mim. Minha mãe, por exemplo, fugiu de casa quando descobriu que eu estava grávida. A primeira reação foi desespero. Ela destruiu a própria vida. Ela queria se matar. Mas depois veio o milagre. Bruna nasceu. E com ela, nasceu também a chance de um novo vínculo entre mim e minha mãe. Criamos juntas, lemos revistas de maternidade, fizemos pactos silenciosos, viramos aliadas, por um tempo, amigas. Nunca deixei de ser a mãe da Bruna. E ela nunca deixou de ser uma vovó incrível. Foi a primeira vez que senti que, mesmo afetada por tudo o que viveu, minha mãe tentou acertar, à sua maneira. E isso também é afetação. Anos depois, com a Bruna ainda bebê, entrei num relacionamento que parecia ideal. Durou 5 anos. Tínhamos planos, um noivado, momentos lindos. Mas também, segredos que só eu sabia. E quando a afetação está mal curada, ela aparece nos relacionamentos que deveriam ser seguros. Término. Novo namoro. Mais 2 filhos. 7 anos de vida a 2. E por fora, tudo parecia normal. Mas por dentro, eu ainda era uma estrela prisioneira do processo que começou muito antes. No silêncio, na culpa, no medo, na forma como fui vista e não vista, ouvida e silenciada. Foi nesse processo que um novo ciclo quase começou com minha filha. Ela tinha 10 anos. Ele, 30. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. Um carinho excessivo, um silêncio diferente, um olhar perdido. E então, a cena. Ele se justificando para mim, tentando se proteger de algo que eu ainda nem tinha dito. Você... Viu? Estou tentando me aproximar, mas olha como ela me trata. E ali, o que antes eu não sabia ver, agora eu vi, porque o trauma havia me ensinado. Mas a maternidade me ensinou a reagir. Investi tempo, cuidado, confiança. Criei espaço para que minha filha falasse. E ela falou. Não houve agressão, mas houve tentativa. E foi suficiente. Dessa vez, ela não ficou sozinha. Dessa vez, eu sabia o que fazer. Dessa vez, a história teve outro final. E foi aí que eu entendi. Quando a cura alcança uma mulher, ela começa a proteger toda a sua linhagem. Responsabilidade não é culpa, mas é reparação.
Quando uma criança é abusada, a responsabilidade nunca é dela, mas raramente é só do abusador. Existe um ciclo de omissão, um silêncio de quem viu sinais, uma negligência de quem deveria proteger, e não protegeu. Essa criança crescerá afetada, e se nada for feito, carregará sozinha as dores de uma tragédia coletiva. Meu sonho é que um dia exista uma lei que reconheça essa verdade. Que pais, tutores e instituições que se omitiram sejam responsabilizados por isso. Que exista algo como uma pensão moral, afetiva, psicológica e até financeira paga à vítima, não como punição apenas, mas como forma de reparação. Porque proteger é um dever, e omitir-se é uma forma de romper com esse dever. A culpa nunca é da vítima, mas a responsabilidade pode, e deve, ser compartilhada entre os que falharam. É tempo de parar de perguntar por que ela não contou e começar a perguntar por que ninguém protegeu? Responsabilização em camadas, quando o silêncio também afeta. O abuso é um ato de violência individual, mas os seus efeitos e suas causas são quase sempre coletivos. Quando uma criança é abusada, existe sim um agressor direto. Mas também existem adultos que deveriam ter garantido a proteção básica: pais, cuidadores, professores, líderes religiosos, escolas, instituições. Muitas vezes, o abuso acontece sob os olhos de quem preferiu não ver, não acreditar ou não agir. Esse silêncio não é neutro. Ele é afetivo e estruturalmente conivente. A legislação atual pune o autor do ato, mas raramente considera a responsabilidade ampliada de quem tinha o dever legal, moral ou afetivo de proteger, e falhou. Isso gera um vácuo de reparação, onde a vítima cresce, não apenas com o trauma do abuso, mas também com o trauma da negligência. Enquanto a vítima carrega as sequelas por toda a vida, muitos dos adultos que deveriam ter agido seguem sem qualquer responsabilização. Isso desorganiza emocionalmente a criança, pois o mundo que deveria protegê-la vira um lugar perigoso e contraditório. Quando isso acontece, a ferida se amplia. Não é apenas o corpo que foi violado, mas também a confiança, o senso de justiça e a capacidade de pertencer. A diferença entre culpa e responsabilidade é essencial fazer uma distinção clara. Culpa recai sobre quem cometeu o ato. Responsabilidade precisa recair também sobre quem se omitiu. Pais que não observaram, escolas que não acolheram, igrejas que silenciaram, profissionais que não denunciaram. Todos esses agentes fazem parte do sistema de afetação que contribuiu para que o abuso ocorresse, ou fosse mantido no segredo. Responsabilizá-los não é inverter a culpa, é reconhecer que proteger uma criança é um dever intransferível. Uma proposta de justiça restaurativa ampliada. Meu sonho, e talvez o início de um movimento, é que a justiça possa ir além da punição do agressor e caminhe em direção a um modelo de responsabilização em camadas, que inclua reparações emocionais, simbólicas e materiais por parte de quem se omitiu. Programas de responsabilização ativa para pais e tutores negligentes. Um sistema de apoio que tire o peso das costas da vítima e o devolva a quem deveria tê-lo carregado. Mais do que uma pensão, seria um pacto social e espiritual. Se você falhou em proteger, então agora repare. Porque a cura de uma vítima não pode depender apenas da força pessoal que lhe restou. Ela precisa do reconhecimento e do compromisso daqueles que falharam em amá-la. Redenção dos vínculos. Quando a cura afeta de volta, nem todos que falharam com a gente fizeram isso por mal. Alguns estavam adoecidos, outros perdidos. Muitos, apenas repetindo padrões que também os feriram. Isso não apaga a dor que causaram, mas nos ajuda a entender. A afetação não é só consequência do abuso. É parte de uma cadeia de silêncios, repetições, omissões e histórias mal curadas. E, se a dor se espalha assim, silenciosa, o amor também. A cura começa quando alguém, em algum ponto da linha do tempo, decide fazer diferente. Quando um vínculo é restaurado. Quando uma conversa acontece com verdade. Quando uma mãe escuta. Um pai acredita. Um irmão chora junto. Quando alguém diz: "Eu não soube como te proteger, mas agora estou aqui." É assim que a história muda. Um passo de cada vez. Uma geração de cada vez.
Quando o depois dói mais do que o próprio abuso, o que machuca o corpo, o tempo muitas vezes cura, mas o que despedaça a alma pela incredulidade dos outros exige outra dimensão de fé. Muitas vítimas descrevem que o que acontece depois do abuso dói mais do que o próprio abuso, e essa é uma verdade que o mundo ainda não está preparado para ouvir, porque o que vem depois pode ter nomes como calúnia, abandono, retaliação, vergonha pública, exclusão da família, silêncio da igreja, conselhos que culpam, questionamentos disfarçados de conselhos, e até diagnósticos apressados de loucura, drama ou instabilidade. Frases como: ela quer aparecer. Por que só contou agora? Mas ele é tão querido? Você tem certeza que não entendeu errado? Uma mulher, após relatar o abuso de infância, ouviu do próprio pastor: você não deveria estar expondo essas coisas. Isso fere a reputação do reino. Ela se calou por mais 15 anos. Essas frases violam a alma mais profundamente do que a violência física. Elas enterram a vítima dentro de si. Fazem com que ela deseje nunca ter falado, nunca ter lembrado, nunca ter buscado ajuda. O abuso fere, mas a reação das pessoas, muitas vezes, destrói, porque a traição de um abusador dói, mas a traição daqueles que deveriam proteger pode ser insuportável. E é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Desiste da denúncia, desiste da fé, desiste de si mesma. Mas há uma verdade que precisa ser dita, e precisa ser dita agora. Se você foi caluniada, retaliada, desacreditada ou exposta depois de um abuso, isso também é abuso, e isso também precisa ser nomeado, curado e devolvido para quem fez. Você não tem culpa por ter falado. Você não errou por buscar ajuda. Você não é fraca por ter confiado em alguém. Você apenas quebrou o silêncio. E o silêncio, quando é quebrado, faz barulho em quem ainda está dormindo. Continue. Você é a estrela. Mesmo que agora pareça estar em eclipse. O brilho não foi embora. Está apenas sendo purificado no processo. A dor de um trauma raramente se limita a uma pessoa só. A teoria da inteligência multifocal nos ensina que não são os fatos em si que nos adoecem, mas a forma como os interpretamos e armazenamos em janelas emocionais. Quando não são elaboradas, essas janelas contaminam outras áreas da vida. E o que era um abuso específico se transforma num sistema de autodefesa afetiva, que bloqueia vínculos e trava a espontaneidade. Quando um abuso acontece, o trauma se espalha. Mesmo que a maioria não perceba, todos ao redor da vítima são afetados. Pais se sentem culpados por não terem percebido. Irmãos se afastam por não saber como lidar. Filhos herdam medos e inseguranças. Cônjuges sentem os ecos da dor nos relacionamentos mais íntimos. O trauma tem cheiro, tem sombra, tem linguagem. E quando não é falado, ele continua se espalhando. Mas também aprendi que, se a dor afeta, o amor também pode afetar. E a cura começa quando alguém olha nos nossos olhos e diz: você não está exagerando. Eu vejo você. E acredito. Essa é a chave. Acolhimento empático. Seja por outro. Seja por nós mesmas. Porque a autocompaixão é o que regenera as áreas que foram esmagadas pelo silêncio. Afetação é rede. E toda rede pode ser restaurada. Todos somos afetados. A vítima, sim. Mas também o pai que não percebeu. A mãe que se confundiu. O irmão que se calou. A amiga que não soube o que dizer. A filha que herdou memórias que não viveu. E o cônjuge que herdou bloqueios que não causou. Mas afetação também pode ser redenção coletiva. Bruna me curou. E eu a protegi. Nos demos a mão na escuridão. E caminhamos até a luz. Essa é a força da autocompaixão. Esse é o poder do acolhimento mútuo. Quando alguém diz: eu não soube como agir, mas agora estou aqui. Um novo ciclo começa. Mesmo invisível, a raiz cresce no silêncio. E é da raiz que nasce o fruto. O processo pode parecer solitário, escuro, demorado, mas é nesse subterrâneo da alma que a cura aprofunda sua obra. A estrela parece ter sumido, mas está apenas sendo reconfigurada, como a semente que precisa da terra antes de florescer. Por isso, não se apresse em sair do casulo. Não peça desculpas por ainda não ter desabrochado. Você está criando raízes, e é essa profundidade que sustentará seu brilho quando ele voltar a aparecer. Continue. Respire. Permaneça. Mesmo no silêncio,
Você está sendo transformada. E, no tempo certo, você vai florescer. Escreva. Cure. Compartilhe. Quem foi afetado pela sua dor? Talvez sua mãe, mesmo sem saber. Talvez sua filha, mesmo sendo amada. Talvez você mesma, em versões de si que nunca puderam florescer. Escreva sem medo, com honestidade e com o olhar de quem começa a se ver com ternura. E quem foi afetado pelo seu amor? Escreva isso também. Deixe a luz contaminar a história. Porque dor afeta, mas amor também. Você tem nome, você tem valor. Você não está sozinha. Você é ela. E a sua cura afeta o mundo. Redenção dos vínculos. Nem todo vínculo que falhou está perdido. Nem todo silêncio é sentença. O mesmo amor que um dia foi ferido pode ser curado. Há vínculos que Deus não apaga. Ele reconstrói, tijolo por tijolo, olhar por olhar, palavra por palavra. A mãe que um dia não entendeu pode hoje ouvir. O pai que um dia se omitiu pode hoje estender a mão. E mesmo que o outro nunca volte, você pode escolher não repetir. Quando uma mulher curada diz: "Comigo, esse ciclo termina", o céu inteiro celebra, porque vínculos também podem ser redimidos. E onde antes havia eco de dor, agora pode haver sussurro de cura. Esse sussurro tem nome: recomeço. E no meio desse recomeço, Jesus sussurra o convite. Você não precisa só consertar o que quebrou. Você pode nascer de novo. E quando você nasce de novo, até os vínculos antigos recebem nova chance de florescer. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.